Olá pessoal, a paz do Senhor, espero que vocês estejam bem. Hoje, não menos importante, aqui nós estamos para o nosso momento devocional, quarta-feira. E o nosso tema de hoje é Somos filhas amadas de Deus. Somos filhas amadas de Deus. E não menos importante, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva no meu canal, ativa aí o sininho e compartilhe essa mensagem devocional com outras pessoas que você conhece, precisa receber esse abraço, esse ensinamento, essa palavra devocional vinda direto aí do coração de Deus para edificar aí outras vidas. Então, seja aí um profeta, seja um evangelista, seja um missionário, um pastor, para compartilhar essa mensagem em nome de Jesus. E o texto se encontra em Mateus, capítulo 7, versículo 11. Eu vou ler aqui na minha tradução da minha Bíblia e espero que você também esteja aí com a sua Bíblia, com o seu caderno e anote tudo aquilo que o Espírito Santo for ministrando aí ao seu coração, amém? Mateus, capítulo 7, versículo 11 diz assim: Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que estás nos céus dará bens aos que lhe pedirem. E começa assim o nosso devocional. Nós sabemos que, infelizmente, nem toda a figura paterna é boa. Há muitas pessoas que não puderam contar com um pai presente. Outras que tiveram um relacionamento difícil com ele. Enquanto uma parte nem sequer recebeu a chance de conhecer o seu. Tenham a ausência quanto uma relação complicada. Tanto a ausência quanto uma relação complicada com o próprio pai podem causar grandes traumas na vida de alguém. Essas disfunções acabam trazendo bloqueios na forma como nos relacionamos com o nosso Pai Celestial. E até no modo como nós enxergamos a nós mesmos. Porém, independentemente do que você passou em sua história, em sua trajetória, eu afirmo com fé sim. Você pode ter um relacionamento leve, maravilhoso, saudável com Deus. Para minha sorte, aí entra aqui um relato de uma das escritoras. E ela vai dizer assim: para minha sorte, meu pai sempre foi incrível e bem presente. Por isso, quando tive um encontro genuíno com o Senhor, não foi difícil desenvolver um bom relacionamento com Ele. Só que a realidade de inúmeras amigas minhas foi oposta a essa. E nossas conversas me mostraram como há diversas feridas na alma causada pela deturpação da figura paterna. Alguns exemplos são o sentimento de abandono, rejeição, a inferioridade, o ato de se fechar acreditando não precisar de ajuda de ninguém, ter uma dificuldade imensa para liberar perdão e, principalmente, não conseguir se perceber como filha amada de Deus. O Pai Celestial, o seu Pai, foi quem a criou e formou. Em Jeremias, eu quero que você abra aí comigo, em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, que diz assim: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, do ventre da tua mãe, te santifiquei e às nações te dei por profeta. Lemos que Deus nos escolheu antes mesmo de nos formar no ventre materno. Você já era uma escolha de Deus. Você não é uma obra mera do acaso. Você, como eu já vi várias brincadeiras com isso, você não é um espirro, você não foi um acidente, você não foi um desvio de percurso. Não. Você é, e você, a quem você está aí, é você que está me vendo e ouvindo, você é projeto de Deus. Você tem valor, você é valorizado por Deus. Talvez você não tenha sido valorizada como filha, talvez você nunca recebeu um abraço do seu pai ou um carinho, talvez você nunca recebeu um apoio do seu pai, talvez o seu pai, quando você ia se sentar com ele para conversar, o seu pai, ele te julgava. Só quero te dizer, não deturpe essa visão que você tem do seu pai terreno para o Deus, o teu Pai Celestial. Porque o teu pai,
que te vê em secreto, o teu pai que te conhece, o teu pai que te formou, Deus quem te formou, que é o teu pai, ele conhece todas as coisas, ele conhece as suas entranhas, ele conhece a cada fio de seu cabelo. Laís, mas eu sou careca. Deus também conhece a sua calvície, ou talvez você não tenha nenhum cabelo. Deus conhece. Talvez há muitos que vão ouvir isso vai achar besteira, mas o Senhor, Ele sabe a quem essa palavra vai chegar. E talvez muitos já ouviram, mas o Senhor sabe todos os cabelos, né, que eu tenho aqui. Mas talvez você não tenha. Ou por alguma deficiência, por alguma doença, ou talvez você é mesmo. E tá tudo bem. E tudo bem, Deus tem diversidade de filhos. Eu quero te dizer que se o seu pai aqui terreno não te valorizou, nunca te deu um abraço, saiba que o seu pai Deus, ele te abraça. Eu sei que talvez você gostaria de receber um abraço físico, só que eu sei que há momentos que realmente nós queremos esse abraço, né? Esse abraço físico. Mas existe um abraço do Senhor, existe um consolo do alto, que quando Ele te abraçar e quando Ele te invadir a sua alma, você não vai sentir falta mais desse abraço. Ah, Laís, mas eu vou sentir sim, eu quero. Você crê que se você colocar no altar do Senhor, e vamos parar para pensar em algo, talvez o seu pai, ele não corresponde, ele não te trata da forma como você queria, porque ele também não teve esse tratamento. Os maiores deslizes na história humana, os maiores erros, se dá pela falta da paternidade. Talvez a relação que o seu pai tenha com você é da forma como o pai dele, o seu avô, tratava ele. Então nós precisamos entender em linhagens para saber como que era o tratamento dos pais que tratavam os seus pais. Porque na maioria das vezes é isso que eles vão refletir, é isso que eles vão passar. E glória a Deus se você tem uma paternidade sadia e você consegue verdadeiramente enxergar Deus como um pai. Mas se você não consegue nesse momento, o que eu estava falando é, ore ao Senhor. Talvez você já está na presença nos caminhos do Senhor. E você talvez nunca tenha recebido um abraço do seu pai. Ore a Deus e entregue o seu pai nas mãos do Senhor. E coloque diante de Deus aquilo que você gostaria de viver com o seu pai, se ele ainda estiver vivo. Coloque diante do Senhor. E eu creio num Deus que muda corações, muda circunstâncias, muda cenário. É esse Deus, é esse pai que se importa com tudo que carrega o seu nome. Deus se preocupa com você. Se o seu pai terreno falhou, o seu pai eterno, ele não falha. Ele não falha. Lemos que Deus nos escolheu antes mesmo de nos formar no ventre materno. Ele já conhecia cada um de nós e nos chama como filho, como filha. Antes da sua chegada ao mundo, ele já amava. Então, se a sua visão de pai estiver deturpada no momento, oro para que possa perceber quão imenso, incondicional e imutável o amor de Deus Pai para com você. Mesmo que tenha se perdido como filho, assim como o filho pródigo que pegou a sua parte da herança e decidiu viver longe da casa do pai, possa você perceber o quanto antes que é tempo de voltar a Ele. Mas aqui também eu quero chamar a sua atenção para algo. Muitas pessoas pregam ao filho que saiu, mas se esquecem do filho que ficou. Porque o filho que ficou, ele começa a ver toda a cena quando o filho pródigo volta para casa, o seu irmão, e ele vê que o seu pai dá vestimenta, dá anel, prepara um banquete. Só quero chamar sua atenção para algo. Quem está em casa tem tudo. Quem está em casa tem tudo, só que não está valorizando aquilo que tem. E talvez a maneira do seu pai cuidar de você, a atenção, o carinho talvez que ele te dá, talvez não seja da forma que você esperava, beijo, abraço, mas ele senta para te ouvir. Ele está ali presente nos momentos de tormentas,
Quando você está aí resfriado, quando você está doente, Ele está ali presente. Só que você está visando o abraço. Mas tem cuidados em formas de atenção, em formas de eu estou aqui do seu lado, eu estou aqui do seu lado, eu estou aqui com você. Tem cuidados em formas de presente, mas por que eu estou recebendo esse presente agora? Eu não pedi, mas você recebeu. O perigo não é, eu sei que existe grandes perigos sim daqueles que saem, mas o maior perigo está dentro da casa. Porque não está sabendo valorizar o pai que tem, está olhando a grama do vizinho do outro, achando que a grama, o jardim do outro está mais florido e se esquece do pai que está dentro. E aí, por visar e por idealizar o pai do vizinho, por achar que é tudo lindo, maravilhoso, mas não sabe o que se passa dentro desse jardim, deixa de valorizar o que está dentro de casa. Então, se você tem um pai, se você tem uma mãe, valorize-o, honre eles, abrace, beije, diga que ama, porque talvez o seu pai e a sua mãe não receberam isso dos seus avós, dos seus pais, não receberam isso. Então você está para fazer a diferença, para amolecer esse coração de pedra e demonstrar esse carinho que eles não tiveram também. Veja que como eu falei, toda a falta, todo o excesso, ele revela uma falta. E talvez a sua compulsão por comidas, por comprar, de querer sempre estar na visibilidade, acabou gerando muito abandono, muita rejeição. E talvez não foram dos de fora, e sim dos de dentro. Querer provar tudo para todo mundo e os de dentro te falando, você não precisa disso. E você acha que isso era com uma repreensão. E eu sei que os maiores abandonos, eu sei que tem muitos talvez que estão me vendo aqui, são adotados, são órfãos, foram deixados e abandonados pelos seus pais. Talvez por alguma dificuldade, eu sei que isso talvez não seria o motivo, mas talvez foi. Talvez os seus pais de sangue não são aqueles que te geraram, mas são aqueles que te criaram. Valorize-os também, porque eles não geraram no ventre, mas geraram a cada dia. Eles te geraram com muito amor, com muito afeto, com muito respeito. E eu repito aqui mais uma vez, talvez aquilo que você não receba dos seus pais, os seus pais também não receberam dos pais deles. Mas você tem um pai do qual nunca te abandonou, você tem um pai que te vê em todo momento, e esse pai se chama Deus, que te vê em todo tempo, que não te larga. Ele está sempre pronto a te ouvir. Então não reflita que talvez a paternidade dessa terra foi tão má com você. Não reflita isso, não passe isso para Deus. Porque Deus, ele não pode ser comparado a um homem. Deus não pode ser comparado nem julgado pelas falhas humanas. Deus é santo, ele não falha. Deus é um pai sempre presente. E olha isso, mesmo que tenha, como eu falei, mesmo que tenha se perdido como o filho pródigo, né? Talvez você também pense que não mereça ser recebida ou recebido como filho ou como filha. Talvez você saiu e você sente vergonha de voltar para a casa do pai. Talvez você errou com o seu pai e você se sente tão constrangido ou constrangido que você não consegue pedir perdão, não só para Deus, mas para o seu pai terreno. E talvez a sua forma de pedir perdão é um abraço bem acalorado no seu pai. Talvez ele não goste de abraço, mas você vai fazer de tudo, talvez, para poder dar esse abraço no seu pai e dizer o quanto você ama. Talvez o abraço, que a linguagem, você dizer assim, de amor, porque existe sim amor entre pai e filha, e filho e pai, mãe e filha. Seja somente você estar ao lado dele e não se entristeça, não fique envergonhado ou envergonhada, talvez você tenha errado, e você se chegar novamente
É louvável você reconhecer que errou e se apresentar e se achegar novamente ao seu Pai. Talvez você também pense que não mereça ser recebido e recebida como filho, como filha, apenas com um servo ou uma serva. Mas, para além de nosso mérito, Ele nos entrega um banquete, as melhores roupas e coloca um anel em nosso dedo. Com isso, afirma que somos filhos e filhos amados, a quem Ele anseia ter por perto, confirmando que pertencemos à sua família. Deus não nos criou para sermos escravos e escravas em sua casa. Não temos de trabalhar para receber algo em troca. Servir a Jesus não é servir a Ele por barganha, por moeda de troca. Ele nos entrega tudo o de que precisamos, pois cuida de nós como um bom pai. Se um ser humano comum é capaz de ser um pai afetuoso e presente que dá coisas boas aos seus filhos, saiba que o nosso Deus o supera infinitamente mais. Sendo assim, não se preocupe se tiver uma história de paternidade conturbada, porque a verdade é que todos os que recorrem ao Senhor encontram um Pai perfeito, um Pai sempre presente. Se ao longo dessa leitura notou que ainda não se enxerga como filho amado ou como um filho amado de Deus, eu o convido a fazer uma oração entregando a sua vida a Cristo. Caso ainda não tenha feito isso antes ou retornando a Ele se estiver longe de seus caminhos, em seguida peça ao Espírito Santo que revele e testifique em seu coração a verdade sobre quem você é. Dê espaço para que o Espírito de Deus cure todas as experiências negativas. Aqui agora um grifo meu: traumas, falas, linguagens, atitudes, olhares. Experiências negativas que você possa ter vivido. E olha só. E que tudo se transforme em um lindo testemunho, porque nada do que passamos é deixado de lado. Quando nós aceitamos Jesus, tudo o que nós passamos, as piores tragédias, as piores traições, as piores rejeições, os piores abandonos, isso é transformado em um grande testemunho para alcançar a outros que estão sem identidade, que estão sem uma paternidade, procuram um pai através de um namorado, procuram afeto em um noivo, estão sendo frustrados porque um namorado, um noivo, eles vão permanecer no seu estado do qual eles são, namorado e noivo. Eles não podem suprir aquilo que um pai pode te suprir. Então não canalize, não barganhe isso, jogando a responsabilidade de paternidade a quem não vai saber te suprir como um pai. Tem muitas pessoas que são casadas e acharam que queriam ser supridas na sua paternidade com o marido. E estão sendo frustradas porque viu que não é assim. Teu marido é teu marido, a sua mulher é sua mulher. Ela não é a sua mãe. E isso precisa ser curado, isso precisa ser tratado, isso precisa ser entregue ao altar do Senhor e permitir, você precisa permitir com que o Senhor te cure das mágoas, do rancor, de feridas, de palavras. Peça hoje para o Espírito Santo visitar quando você estava na barriga da sua mãe. Peça para o Espírito Santo visitar lá o seu passado, marcas, talvez a sua infância, da sua adolescência, talvez a sua juventude, do qual você ouviu, palavras que talvez você carrega hoje e você não consegue muitas das vezes se relacionar por causa dessas palavras que você ouviu e você acha que é aquilo, mas você não é um erro. Você não é uma obra mera do acaso, você é filho, você é filha. E o Senhor, Ele te ama muito. É com amor e expectativa que o Pai
nos acolhe, não importa o que possa ter acontecido antes desse encontro. Se você se encontrou hoje com o Senhor, se você aceitou o Senhor, ou se você ainda não aceitou, diga ao Senhor: Senhor, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador da minha vida, da minha alma. Escreve meu nome no livro da vida, perdoa os meus pecados, perdoa tudo aquilo que eu fiz no tempo da minha ignorância, me perdoe porque eu me afastei da tua presença sendo um conhecedor, uma conhecedora da tua palavra, me perdoe. Reescreve o meu nome no livro da vida e me ajuda a caminhar sobre a tua verdade, sobre os seus ensinamentos. Me ajude a caminhar como filha, porque eu fui escrava, eu fui um escravo. Me ajude a caminhar como filha, como filho. Pegue nas minhas mãos e não solte mais, porque eu não sei caminhar sozinha. Eu não sei caminhar sozinho. E se você fez essa simples oração e dizer: Senhor, eu te reconheço. Eu reconheço que o Senhor vem em carne e sangue nesta terra. E sei que o Senhor morreu, o Senhor veio, o Senhor abriu mão de sua glória. E eu sei que o Senhor há de voltar para vir me buscar. Se talvez você está fazendo essa oração pela primeira vez, deixa aqui o seu nome escrito. Saiba que eu sempre estou orando por vocês que estão chegando, ou pelos novos inscritos, aqueles que vão chegar ainda. Deixa o seu nome aqui que eu vou estar orando pela sua vida. Deixa aqui. Eu aceitei Jesus através desse vídeo. Eu estou me reconciliando com Cristo através desse vídeo. E eu quero que você entenda algo. Você tem um pai, você não é um desamparado. Você não é uma desamparada, você não é um largado, você não é uma largada. Você talvez foi órfão de pais presentes terreno. Mas o Senhor, Ele te adotou e você tem um pai que peleja as suas guerras, as suas causas, um pai que te defende, um pai que entregou o seu próprio filho para dizer para você: ei, eu te amo, eu te amei na cruz do Calvário, eu continuo te amando, meu amor por você é sincero e é eterno. Ele aguarda ansiosamente por você todos os dias. Quer lhe dar a identidade de filha, de filho amado e amada, alguém que pertence à realeza e carrega um propósito. Essa é a verdade a seu respeito. Você é filha. Você é filho. Você foi moldado e moldada pelas mãos poderosas e perfeitas do Criador. Você tem noção disso? Que você, talvez que esteja me ouvindo, não é moldado e moldada por aquilo que as pessoas estão ditando, pelo que o seu chefe diz, o seu ex-noivo falou, o seu ex-namorado falou, ou talvez o seu atual tenha falado. Você não é o que o mundo grita, você não é o que o inferno grita, mas você é exatamente aquilo que a palavra de Deus diz. Você é moldado, você é moldada, você é filho, filha, você é uma princesa, você é um príncipe do Senhor. Você é a menina dos olhos do Senhor. Você tem valor. O seu pai, pelas mãos, você foi moldado e moldada pelas mãos poderosas e perfeitas do Criador, o seu pai. Sua vida é preciosa, desejada e aguardada pelo Rei do Universo. Há uma herança reservada a você que em Cristo é filha do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, filho do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Deixe-me entrar em todas as áreas da sua vida e ande com um pai que escuta suas orações, as suas lágrimas, o seu silêncio, o seu olhar e dá apenas o que é bom aos seus filhos. Esse é o seu Deus, esse é o seu Pai. Você foi moldado e moldada pelas mãos poderosas, perfeitas do Criador. Entenda isso. Você não é desamparada. Você não é um desamparado. Você não é um largado. Muito pelo contrário. Você é aquilo que Deus projetou. Você é a promessa de Deus. Você é filho, você é filha, você tem valor. Talvez todos te abandonaram, até mesmo seus próprios pais, mas existe um que jamais te abandonou.
E essa pessoa se chama Deus. E Ele quer se revelar a você como um pai. Como um pai que talvez você nunca ouviu uma palavra boa. Mas Deus, como seu pai, Ele tem tantas coisas a te revelar. Resgatar a sua identidade de filho e saber que você não precisa ficar mendigando o amor, atenção, carinho, afeto. Você não precisa mendigar para estar em mesas, você não precisa mendigar para estar em lugares do qual não te aceitam, do qual até mesmo você já até disse, eu sou tolerada nesse lugar. As pessoas me engolem nesse lugar. Você não precisa disso. Porque existe um Deus, Ele não te engole, mas Ele te ama. Existe um Deus que não te despreza, mas te chama para perto. Existe um Deus que não te afasta, mas diz para você, ei filho, filha, tem lugar na minha mesa para você. Na minha mesa há um banquete preparado e reservado para você desfrutar. No meu guarda-roupa celestial existem roupas de filha, de filho. Não é essas roupas que o mundo dá, o mundo quis colocar em você. Talvez a sua paternidade, o seu pai ou sua mãe quiseram te vestir com algo do qual você não é. Lembre-se, desde o ventre você foi gerado e gerada por Deus. O ventre da sua mãe foi apenas emprestado para que Deus pudesse te gerar e dizer, por mais que a sua mãe te gerou, por mais que há um pai que cuida de você nessa terra e ainda que o cuidado deles seja totalmente limitado em te dar, em te suprir alguma coisa, talvez vocês passam por uma escassez, talvez a escassez seja de atenção, de carinho, de afeto, talvez seja até mesmo de alimentos, eu não sei. Mas existe um Deus, existe um Pai que nele todas as suas necessidades elas serão supridas, alcançadas, supridas nas suas emoções, no seu psicológico, na sua alma, nas suas emoções, no seu ver, no seu ouvir, todas as coisas, seja elas terrenas, espirituais, seja elas internas na tua alma, todas as coisas mediante ao seu Pai, mediante Deus, elas serão supridas, elas serão saradas e sanadas em nome de Jesus. Então lembre-se disso. Quando você talvez se entristecer, comece a trazer a sua memória. Será que os meus pais, como é que era a relação que meus avós tratavam os meus pais? Talvez eles não tiveram isso. E talvez eu sei que isso te feriu muito, porque é o que eles refletem em você. Mas eu quero que você canalize hoje tudo aquilo que aconteceu com você, de palavras talvez, de rejeições, de atenção. Você talvez tem outros irmãos ou irmãs e você diz talvez muitas das vezes que a atenção não é a mesma. Seja você a diferença. Seja talvez aquele abraço que os seus pais não tiveram, seja a atenção, carinho que eles não tiveram. Eu sei que talvez isso seja muito difícil de ser canalizado, mas não jogue a responsabilidade daquilo que a maneira como seus pais te tratam, não passe essa visão para Deus, porque Deus não tem culpa de nada disso. Mas Ele quer se revelar a você como um pai presente, como um pai que te ama, como um pai que te abraça, como um pai que sempre está aí disposto a estender as mãos para você e te dizer, ei filho, ei filha, eu nunca te abandonei, nunca te deixei. Você tem um pai presente que passa com você sobre todos os momentos, sobre todas as tempestades, sobre todas as estações. Você tem um pai presente, ainda que o seu pai terreno não foi presente. Assim como o seu pai, sua mãe, eles também precisam que se permitam que eu me revele a eles como pai deles também, para que feridas sejam saradas, para que feridas sejam sanadas, para que eles também possam ser libertos. E a melhor coisa que você talvez possa fazer, talvez você tenha mágoas, ressentimentos, quando você entender essa paternidade, essa identidade que Deus é teu pai, não demore, mas vá lá e peça perdão. Laís, mas peça perdão. Peça perdão, porque talvez você criou mágoas pela maneira como eles te trataram. E por você ter criado rancor e mágoas, você criou uma barreira. Então peça perdão. Peça perdão, porque até mesmo a rejeição, até mesmo o abandono, pode parecer que não, mas eles cooperam para algo maior,
que Deus quer, muitas das vezes, antes de começar a obra em seus pais, o Senhor, Ele quer começar através de você e por meio de você, para alcançar e para resgatar essa paternidade em você e na vida dos seus pais, aqueles que você amam e deseja tão bem. Amém? E é isso, compartilhe essa mensagem a quem precisa ouvir, porque eu sei que muitas pessoas vão ser alcançados por essa paternidade, essa verdadeira paternidade do qual não te deixa, nunca te deixou e jamais vai te abandonar, porque você foi escolha, você foi desejado e desejada, você é amado e você é amada por Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te conceda a paz, em nome de Jesus. Se assim o Senhor me permitir, a última segunda-feira aí do mês de junho, nós estaremos aqui juntinhos para a glória de Deus, se assim o Senhor nos permitir. Amém? Deus abençoe e compartilhe essa mensagem, jamais se esqueça. Você tem um pai, você não é órfão. Você não é um jogado, uma largada. Você tem um pai que te ama. Deus te abençoe e fique na paz do Senhor.